Então, amados, vejam vocês, hoje um dia importante para nós. Hoje é um dia onde o Senhor verdadeiramente fala aos nossos corações. É um dia onde Ele trata comigo, trata com você, trata com cada um dos seus filhos, e trata com um carinho muito grande, trata com atenção, com zelo muito grande. E nós não podemos esquecer desse zelo que Ele tem comigo, com vocês, tá? Com seus escolhidos em gerais. Muito bem. O título do nosso estudo esta noite é interessante, que também fala de milagres. Aí eu pergunto para você, você tem buscado o milagre para a sua vida? Esse é o título de hoje. Vendo o testemunho que a irmã Miriam falou, é milagre, amados. É Deus fazendo milagre em nossas vidas. É fácil, só não entende quem não quer. Mas eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 6, por favor. Nós vamos estar lendo do versículo 6 ao versículo 10, para que você possa entender o que é que o Senhor quer falar contigo e vai te ensinar esta noite, porque Deus está falando de milagre. Você já aprendeu a buscar o milagre para a sua vida? Você já aprendeu a pagar o preço para poder receber o milagre? Então o que o Senhor quer ensinar nesta noite é isso. É como buscar o milagre. Por isso ele perguntou: você tem buscado o milagre para a sua vida? Então o livro de Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: no outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Glória a Deus. Amados, você tem que crer. A palavra-chave da vitória é essa. Não tem como, a gente vem batendo nessa tecla já há bastante tempo, dizendo, incentivando, exortando cada um de vocês a ter fé, a crer que o Senhor faz a diferença. Mas para que Ele faça a diferença, nós temos que crer. Aí eu pergunto para cada um de vocês: muitas das vezes nós temos áreas mirradas em nossas vidas e nós não somos diferentes. Talvez você tenha uma área que você realmente não domina, que você precisa de se soltar, você precisa de buscar, de aprender. Mas entendemos também que problemas que nos impedem de conquistar aquilo que queremos, ou que viemos buscar, como é o caso desse homem que a Bíblia relata. Ele foi buscar um milagre, para ele não interessava, não importava qual era o dia, porque no tempo da lei de Moisés, o homem obedecia à lei de Moisés. No sábado se guardava o sábado. Mas existia muita hipocrisia da parte dos fariseus, dos saduceus, porque eles ensinavam para o povo, para que o povo obedecesse, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles ensinavam. Por isso Jesus disse para aqueles homens, aquele povo, hipócritas, porque na verdade para eles não tinha lei, para eles faziam da forma que eles queriam, mas para o povo, para o ser humano, o homem naquela região, existia lei, tinha que cumprir. Se não cumprisse, você seria
corresponderia, tá, por aquele pecado. Mas então nós entendemos que o Senhor tem falado grandemente em nossas vidas. Veja o caso daquele homem com a mão atrofiada, ou a mão mirrada, como a Bíblia nos ensina. Tem versão que fala mirrada, outras falam atrofiada. Aquele homem precisava de um milagre na sua vida, mas ele creu. Porque ele creu, ele recebeu. Deus fez o milagre na vida dele. E assim somos nós também. Aí eu pergunto, será que nós não estamos precisando de um milagre em nossas vidas? Será que o homem é tão perfeito que não precisa? Não, irmãos. Nós precisamos de um milagre em nossas vidas. Talvez tenha área da nossa vida que nós não conseguimos controlar, não conseguimos dominar. Então o Senhor nos dá essa oportunidade de nós buscarmos nele, de nós cremos e recebemos dele esse milagre. Mas a pergunta que nós fazemos é essa: como conseguir que Deus age e libere as coisas que estão amarradas em nossas vidas? Então vejam você. Como conseguir que Deus haja e libere as coisas que estão amarradas em nossas vidas? Nós entendemos que para isso é preciso que nós temos que estar no lugar onde Jesus está. Quer dizer, temos que estar no lugar certo. Porque o lugar certo é exatamente aquele lugar aonde o Senhor está. E nós temos que entender isso. E aquele homem da mão mirrada estava no lugar certo. O mesmo estava onde Jesus estava. Era exatamente o que ele tinha que fazer. Por isso o milagre chegou até ele. Aí você pode até perguntar: e onde Jesus está? Jesus está em nosso meio? Jesus está em nossos corações? Aonde você está, o Senhor disse que ele também está. Mas ele afirma que ele está no meio daqueles que o buscam. Então não adianta o homem falar: mas eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Jesus, eu sirvo a Jesus. Mas se ele não estiver verdadeiramente contrito nessa posição, o Senhor não está com ele, com certeza. É preciso que creia. Eu vou distribuir são poucas referências, são 5 referências só nesse estudo, mas aí vocês vão lendo e vamos acompanhar para que cada um possa aprender nessa noite. Vamos começar aqui na frente com a irmã Maria Benilda, Mateus 18:20, irmão Robson, Isaías 42:8, irmã Miriam, Mateus 15:3, irmão Jonatas, Mateus 10:32 e 33, irmã Jéssica, Tiago 5:16. Só temos essas referências aqui, viu, irmãos? Tá? São poucas, mas o suficiente para que ninguém saia daqui sem aprender o que o Senhor quer falar nesta noite. E já está falando. O Senhor, através da sua palavra, já está falando. Você vê que ele falou hoje grandemente através de testemunhos e mostrando que ele é com cada um de nós. Ele é com aquele que o busca. Leia para nós Mateus 18:20, por favor. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio. Amém. Veja que é simples o que o Senhor fala para nós. Quando ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu santo nome, ali eu estarei. E ele tem cumprido isso nas nossas vidas. Mas entendemos que não adianta o buscar no meio da idolatria. Não adianta. Tem muita gente buscando Jesus no meio da idolatria. E isso não é correto. Aí você não o encontrará, porque ele não habita nesse meio. Ainda dentro deste tema, você precisa estar no lugar onde Jesus está. Leia Isaías 42:8, por favor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória
pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? Você está vendo? Jesus é bem objetivo, ele é direto quando ele fala com cada um de nós. Quando ele diz, eu sou o Senhor, ele está afirmando isso porque ele é verdadeiramente o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem minha honra às imagens de esculturas. Por isso, amado, quando nós pregamos sobre imagem e escultura, nós falamos e entendemos que Deus abomina esse tipo de coisa. Porque quando você adora uma imagem e escultura, você está idolatrando. Você vê que há esse caso, acontece isso por aí, ao longo desse país, muitas chamadas, aquelas chamadas procissões, onde o homem carrega imagens enormes em cima de como é que chama aquilo? Altares, né? Altares, onde eles colocam a imagem em cima. Mas aquela imagem não pode fazer nada pelo homem. Por isso o Senhor abomina esse tipo de coisa. Porque aquela imagem, ela tem olhos, mas não vê, ela não vê nada. Ela tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Na verdade, quem carrega ela é o homem. E a nossa vida é o contrário. Nós temos que sermos carregados, nós temos que sermos conduzidos pelo Senhor. Mas infelizmente nós não pregamos religião. Mas nós não podemos deixar que esse tipo de coisa errada venha a acontecer, sem nós falarmos, sem nós alertarmos as pessoas. Porque para isso nós fomos chamados, irmãos. A Bíblia está dizendo que nós fomos chamados para isso. Para abrir os olhos dos cegos, abrir o ouvido dos surdos. Então nós fomos chamados para isso. Nós não podemos dizer ao contrário, se o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros e pregarmos a palavra santa do Senhor. Mas entendemos também que precisamos vencer todo o preconceito religioso. Você pode falar, mas como vencer o preconceito religioso? Isso aí é um tipo de preconceito. Coisas que o homem traz desde a sua infância, desde os seus antepassados, desde a sua adolescência, o homem vem trazendo, carregando isso com ele. Ensinaram para eles dessa forma, e por isso eles continuam na idolatria. Veja vocês que os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Veja que a maldade dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Eles queriam pegar o Senhor de qualquer forma, em alguma falha, para que eles pudessem ter motivos para acusar Jesus. Mas Jesus sabia de tudo aquilo. Sabia, por isso ele disse, mas nos nossos dias de hoje a religiosidade de muitos tem impedido que tenham uma experiência com Deus. Os preconceitos religiosos distorcidos têm afastado muitos da presença de Deus. Isso tem acontecido ao longo dos tempos. Vocês podem observar que tem pessoas que, se você falar, dessa prática de imagem e escultura, dessa prática da idolatria, você vai criar uma polêmica, uma contenda muito grande, você poderá até mesmo ser agredido. Mas nós também não podemos culpar essas pessoas, porque elas trouxeram isso de anos e anos. Os seus antepassados que trouxeram para elas, ensinaram para elas, e elas carregam isso até hoje. Então, nós precisamos de estarmos abrindo verdadeiramente os olhos dos céus, para que tudo possa transcorrer de forma correta e reta.
Tá? Mas o Senhor diz para nós assim: tire este preconceito distorcido de sua vida, vença esta barreira e abrace os pés de Jesus. Glória a Deus. Amados, é simples quando nós falamos isso. Deixe essas coisas erradas que te ensinou. Venha para Jesus, porque Ele é o único que te levará a coroa da vida. É o único que te dará a coroa da vida. Então a própria palavra nos ensina que quando nós temos que vir para Ele e abraçar em seus pés, para podermos termos aquela intimidade com Deus, buscar aquela intimidade com Deus. Leia para nós Mateus 15:3, por favor. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Amém? Então eles transgrediam, aqueles fariseus, eles transgrediam por causa das tradições. Por quê? Por causa das tradições. Que Jesus veio, mudou, cumpriu-se a lei, e Jesus é o dono do sábado. A Bíblia está falando que Ele é o dono do sábado. Então por que Ele não poderia curar no sábado? Ele poderia curar no sábado, sim. Ele era o próprio dono do sábado. Glória a Deus. Mas os fariseus eram hipócritas e transgrediam os mandamentos do Senhor. Por isso, até hoje, existe essa contenda toda. Vejam vocês que tem algumas seitas por aí, que não são religiões, que ainda guardam o sábado. Meu Deus, então a vinda de Jesus para eles não significa nada. Então para eles Jesus não precisava de ter vindo, porque eles continuam ainda ministrando e pregando o Velho Testamento. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E nós que somos ou fomos esclarecidos, tivemos a oportunidade de buscar na palavra santa do Senhor, na Bíblia santa do Senhor, nós recebemos o entendimento correto e reto, que é o seguir ao Senhor. Oh, aleluia. Muito bem. Mas o Senhor também diz para nós assim: você precisa assumir publicamente a sua fé em Deus. Por que assumir publicamente a sua fé em Deus? Amados, tem muitas pessoas que ainda assim ele sente vergonha de dizer: eu sou evangélico, eu sirvo a Jesus. Tem muita gente que está se envergonhando da palavra santa do Senhor. Infelizmente, a palavra diz que se você se envergonhar da palavra santa do Senhor, você será envergonhado no céu. Quer dizer, então você tem que rever esses conceitos para você não fazer nem cometer esse pecado. Vejam vocês, muitas das vezes queremos a bênção, mas não queremos assumir a nossa fé em obediência ao Senhor diante de outras pessoas. Isso tem acontecido, é o que nós estamos falando. Temos receio de sermos rejeitados, ridicularizados ou taxados como fanáticos. Então por isso o Senhor diz: olha, cuidado, porque aquele que se envergonhar do Senhor será envergonhado no céu. E nós não estamos preocupados em sermos taxados de fanáticos. Pelo menos esse pastor não tem essa preocupação, tá? Eu não posso me dar a esse luxo, se é que chamam de luxo, porque eu prefiro servir ao meu Senhor e dizer com todas as letras: eu sirvo a Jesus Cristo. Glória a Deus. Tá? E nada me impede de confessá-lo e de falar do seu grande amor em praça pública, aonde eu estiver. Nada me impede de fazer isso, porque eu não me envergonho em dizer isso. Eu acho que para mim é um mérito muito grande que eu não mereço, é ter a oportunidade
de falar de Jesus, do Santo dos Santos. Então, amados, se alguns ainda pensavam de forma diferente, pare com isso, não pense mais. Leia para nós Mateus 10, 32 e 33 aí, por favor. Portanto, qualquer que me confessa diante do homem, eu não confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Amém. Leia 33. Mas qualquer que me nega diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer para paz, mas espada. Amém. Então vejam vocês que a Bíblia fala para nós com uma clareza muito grande. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Qualquer um. Deus é verdadeiro e fiel. O versículo 33 já diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Então vejam vocês a grandeza do que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Ele está nos ensinando. Mas diz o Senhor que você precisa ter coragem e humildade para reconhecer as suas deficiências. Porque tem muito homem deficiente, mas deficiente não é porque ele tem um defeito físico, não. Nós estamos falando de deficiência espiritual, deficiência do entendimento da palavra santa do Senhor. Então nós temos que corrigir isso, não deixar que isso venha afetar a nossa vida. Mas a história diz para nós que você que conhece a história do homem da mão mirrada, veja o que Jesus fez com aquele homem. E diz a palavra que ele, fitando os olhos ao redor, ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Então, amados, é isso que Deus quer falar para nós nesta noite. Ele quer nos exortar a nós continuarmos buscando nele. Mas essa busca é uma busca incondicional, é uma busca incessante, é uma busca 24 horas por dia. Leia para nós, para a gente acabar, para completar esse entendimento aí, Tiago 5,16. Aleluia. Glória a Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Glória Glória a Deus. Veja você como é fácil de entender. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Por que nós temos que estarmos intercedendo pelos nossos irmãos? Por que a palavra nos ensina dessa forma? E você não é diferente. Você tem que saber que você tem que interceder pelo seu irmão. Você tem que aprender a ouvir, muitas das vezes, as queixas dos seus irmãos. Mas não acusá-lo jamais, porque você não foi chamado para ser juiz. Mas orientá-lo, ajudá-lo em oração, intercedendo pela sua causa e levantando a moral dele espiritual, porque muitas das vezes ele está abatido e ele precisa de um ombro amigo para se levantar. Então Deus fala para nós dessa forma, que nós temos que fazer, agir, orar, interceder pelos nossos irmãos. Veja você que nós entendemos, vivemos um tempo em que os milagres têm acontecido em nossas reuniões. Tem acontecido sim. Você vê só hoje aqui, já foi contado, dado 2 testemunhos e 2 milagres aconteceram. Deus proveu até o dinheiro da passagem para o irmão e o lanche. Verdade, Deus. Aleluia. Isso é provisão de Deus, não é porque o irmão Robson é bonitinho, não, é novo, não. Deus é a misericórdia de Deus que chega até aquele que busca
e aquele que confia no Senhor. Verdade. Veja vocês que ele entrou dentro de um ônibus sem um centavo para pagar. Mas ele creu no coração, alguma coisa iria acontecer. Mas ele não seria envergonhado. Aconteceu. Porque se a mulher era idosa, não paga a passagem, ué, por que ela daria o dinheiro, daquele dinheiro da passagem, o valor para ele? Não tem justificativa nem explicação. Mas para nós evangélicos, nós servos do Senhor, tem explicação sim. Porque Deus diz que Ele provê as nossas vidas. Verdade, Deus, aleluia. Ele usa o ímpio para nos abençoar. Esse é um caso, um milagre, esse é um caso típico do homem que crê e confia no Senhor. Então, amados, para nós encerrarmos esse estudo dessa noite, eu quero dizer para você que, como prenúncio de um tempo de avivamento que está chegando, porém, só serão alcançados aqueles que se dispuserem a assumir a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então você só alcançará essa vitória se você assumir que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho do Deus vivo. A palavra nos ensina dessa forma, e nós não temos como pensar de outra maneira. Seríamos imprudentes se nós fizéssemos isso, né? Mas o Senhor diz que só será alcançado aqueles que se dispuserem a assumir a fé, tá? E o que há de errado, amarrado em suas vidas, será transformado. Você tem que crer nisso. Qual a área da sua vida que está mirrada? Não precisa responder. É só você fazer uma retrospectiva dos seus últimos anos de vida. O que é que tem acontecido na tua vida? O que é que está mirrado ainda, que não deslanchou, não desenvolveu? É só você crer. E você colocar essa área na presença de Deus e dizer: Senhor, é contigo. E aí Deus vai agir. Deus vai trabalhar. Mas você tem que crer. Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?